Marina, eu vou pedir para você se apresentar. Estamos aí para conversar um pouquinho sobre saúde mental. Então, eu me chamo Marina, sou psicóloga clínica. Eu moro aqui em Tubarão, Santa Catarina. Trabalho como psicóloga clínica, né? Já trabalhei também na área organizacional, na área de recursos humanos. Então, tenho um pouquinho dessa bagagem também. E aí, eu tenho um pouco mais de propriedade para falar nesse sentido da ansiedade, que é o meu foco de atuação, de fato. E é a demanda que a gente mais recebe em consultório, né? Então, hoje em dia, todo mundo se diz meio ansioso, todo mundo se acha muito estressado, todo mundo acha que tem um transtorno de ansiedade. Hoje a gente está aqui para desmistificar um pouquinho tudo isso, né? Entender que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade sim, e que isso é totalmente normal, e conversar, né, sobre como a gente vai conseguir promover isso nas empresas, a importante, né, de se ter aí essa saúde mental em dia dos colaboradores, quanto que isso impacta nos negócios, enfim, a conversa vai rolar aí. E vamos lá, eu já queria começar o nosso papo dizendo assim, dentro das empresas, Marina, o que a gente mais ouve realmente são as pessoas dizerem que são ansiosas. Já começa no processo seletivo, né? Na hora que a gente pergunta, olha, o que você gostaria de mudar em você? Ou o que você acha que você precisa melhorar? Ou qual o seu defeito, né? Até quando a gente pergunta defeito, o que vem é, eu sou muito ansioso. Primeiro, ansiedade é defeito? Na verdade, as pessoas colocam isso como se fosse real um problema, né? E a gente precisa entender que a ansiedade ela é uma emoção natural, né? Então, eu tenho ansiedade, você vai ter ansiedade, e é uma emoção natural. A ansiedade é um planejamento, né? Uma preocupação com uma ameaça futura. O problema da ansiedade é que geralmente essa ameaça não existe, né? O que vai acontecer lá no futuro, talvez nem aconteça. A pessoa se antecipa e acaba sofrendo por uma coisa que provavelmente nem vai acontecer. Então, às vezes a pessoa fica com medo da avaliação negativa dos outros, acaba evitando alguns comportamentos por medo do que os outros vão falar. Isso vai gerando uma ansiedade nela, e às vezes o outro tá lá preocupado com a vida dele, fazendo as coisas dele, não tá nem aí pro que a gente tá fazendo, né? E a gente lá se preocupando e se cobrando para ser uma pessoa diferente do que é o nosso natural. E querendo ou não, isso não faz nem sentido, né? A gente acaba perdendo a nossa essência. E isso traz muitos sintomas físicos, né? Porque, querendo ou não, a ansiedade, ela acarreta em vários sentidos, assim, da nossa vida. E a gente percebe isso muito nas entrevistas. As pessoas, às vezes, trazem isso como um defeito, e não necessariamente, né? Se a pessoa tem uma certa ansiedade, é ótimo. Porque a ansiedade faz com que a gente se preocupe, com que a gente se planeje, com que a gente tenha uma programação. Caso a gente não tivesse o mínimo de ansiedade, eu não teria me preparado para essa live, a Ana não teria se preparado, vocês não teriam se preparado para estar aqui nos assistindo. Então, se não existisse o mínimo de ansiedade, a gente jamais estaria preparado para estar aqui hoje, né? A gente acaba, muitas vezes, sofrendo por coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. Então, a gente cria muito mais os cenários, né? A gente cria muito mais as situações. E aí, a gente começa a tratar isso de uma maneira como se tudo fosse muito ruim. Nas empresas que eu trabalho, a gente tem programas de trainees. Então, essa moçada que está saindo da faculdade, vindo para o primeiro emprego. Primeiro que eles já têm essa ansiedade, né? Estou saindo da faculdade, vou arrumar emprego. Aí eles arrumam, né? O primeiro emprego, que geralmente lá é o trainee, né? Na empresa que eu trabalho. Aí eles já querem saber, assim, né? Entrou no dia seguinte, eles já querem saber, mas que cargo que eu vou ter? Que dia que eu vou ser promovido? Eles começam a perguntar para mim, a gente fala, calma, é uma coisa de cada vez. E aí eles começam a falar, eu preciso de um treinamento. Eu preciso de um treinamento para controlar a minha ansiedade. Eu estou muito ansioso. Tem diferença de ansiedade na questão da geração? Você vê isso, principalmente no consultório? Eu vejo que muito da nossa ansiedade depende da fase e do momento que a gente está vivendo. Nas crianças, geralmente acontece a ansiedade ali por estar longe dos pais, por às vezes ter que ir para a escola, né? Começar a ir para a escola, ter que ficar longe da família. Então aí começa a gerar já essa ansiedade. Na fase da adolescência, acontece muito essa questão dos relacionamentos, que começa a criar esses afetos, né? As pessoas começam a gostar do coleguinha, e aí às vezes não é correspondido, às vezes é, mas não é do jeito que gostaria, e tudo isso causa uma ansiedade. Na adolescência, a maioria dos adolescentes assim, que eu tenho contato, todos eles assim, têm uma preocupação excessiva com o julgamento, com o que o outro pensa dele, né? Imagem, você não tem a questão da imagem também? Muito, muito. Essa questão da avaliação dos outros, né? Então, a avaliação da aparência, a avaliação do conhecimento, a avaliação de como anda, do que faz, do que fala. E isso gera muita ansiedade social, né? Que a gente fala. Os adolescentes hoje, eles ficam com tanto medo do que os outros vão falar e eles acabam se perdendo nesse caminho, né? Acaba ficando doente, realmente. E aí, quando tu entra aí no mercado de trabalho, ali nos 17, 18 anos,
surge exatamente essa ansiedade que a Ana está relatando, né? Aquela ansiedade de como vai ser, muitas expectativas. Alguns não sabem o que querem para o seu futuro, e aí isso gera muita ansiedade, porque não tem certeza. Às vezes se sente pressionado, né? Ali com 17 anos já ter que escolher uma faculdade. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer para o resto da minha vida? Se eu não gosto de nada, se eu gosto de tudo, né? E aí é uma pressão muito grande, né? Muitas famílias às vezes também contribuem para essa ansiedade, porque acabam pressionando não, você tem que escolher uma faculdade, você tem que escolher. E aí, às vezes, o jovem acaba internalizando aquilo, né? E acaba somatizando ali naquele corpo, né? Ele acaba expelindo isso como, em forma de ansiedade. Uhum. Então, na fase adulta, né? Quando a gente chega lá no mercado de trabalho, nos seus 25, 30, 40 anos, a gente já tem uma certa estabilidade, mas às vezes as pessoas podem ter aquela ansiedade de subir de cargo, né? De querer atingir um nível mais alto, de querer ir para um cargo de liderança, talvez, de querer ir para um cargo de coordenador. E às vezes pode ocorrer essa desmotivação de, eu já estou há 5, 10, 15 anos na mesma área, nunca liderei uma equipe, nunca geri ali uma equipe grande, talvez nunca vou atingir o cargo que eu sonho. E aí, às vezes, essa desmotivação acaba resultando na ansiedade, né? Numa ansiedade de, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na profissão correta? Será que eu estou fazendo algo errado? E tentar, nessa perspectiva, tentar encontrar os seus erros, né? E aí, consecutivamente, depois vem a fase da aposentadoria, que daí é mais um período ansioso de como vai ser, muitas pessoas querem que chegue logo, mas aí quando chega, às vezes entra num sofrimento muito grande. Então, depende muito de como cada pessoa vai estar lidando, né? Mas todas essas fases têm uma tendência de passar por um período ansioso. E se a gente não souber gerir essas emoções, a gente vai viver uma vida inteira ansiosa, né? Vai emendando uma fase na outra. Abrindo um pouco o leque, né? Não falando só de ansiedade, que a ansiedade, ok, talvez seja o que a gente mais ouve, mas desde a pandemia a gente vem ouvindo falar muito dessa questão de saúde mental e do quanto as pessoas talvez estejam adoecidas e nem percebam que estão adoecendo. Então, mesmo dentro das empresas, vejo muito uma alta pressão. Então, aquela história da entrega do resultado a qualquer custo. E aí, é isso que você falou, né? A gente se cobrando resultados cada vez mais altos. Às vezes, nem é a empresa, mas eu, enquanto profissional, quero entregar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aí eu deixo de dormir, eu deixo de ter qualidade de sono, eu deixo de me alimentar bem, começo a não cuidar de mim. Eu começo a ter sintomas, que a gente começa também a ver dentro das empresas as pessoas trazendo uma série de sintomas. Então, são crises agudas de gastrite, são enxaquecas frequentes, são problemas na lombar. Tudo isso vem para dentro das empresas e eu também vejo quanto que as empresas estão preparadas para fazer a avaliação desse tipo de queixa ou, pelo contrário, né, o quanto que as empresas estão despreparadas para analisar esse tipo de queixa. E nos últimos 2 anos eu vejo que isso aumentou muito por conta da pandemia. Como você vê tudo isso no consultório, que é o outro lado, né? Muitas vezes a gente recebe na clínica um paciente, ele não vem por vontade própria para terapia, né? Ele não vem porque ele quer esse processo de autoconhecimento. Muitas vezes ele vem indicado pelo médico dele, né? Por um cardiologista, por um neurologista, muitas vezes o fisioterapeuta que manda. Então, assim, vem de diversas áreas diferentes, né? A gente recebe muito pessoas, às vezes, com pressão alta, pessoas jovens com pressão alta, e vão lá, fazem exames, vão pesquisar e não tem, né, nenhum motivo aparente. É realmente uma dor de cunho emocional. E diferente de uma fratura que a gente vai lá e faz um raio-x e descobre, a questão da saúde mental é somente com entrevista clínica, né? Então não tem outra forma de a gente conseguir desvendar esse mistério. Então a pessoa precisa ir lá, aceitar que ela precisa dessa ajuda, né? Estar disposta a esse tratamento, assim como se fosse um tratamento de fisioterapia. E desenvolver realmente essa melhora da saúde mental. Mas a gente sempre recebe, assim, nesse sentido de o meu médico mandou porque eu estou com isso. Daí a gente vai comendo pelas beiradas, vai investigando, né, vai entrevistando. E, na verdade, realmente, ali a pressão alta, ou a úlcera, a gastrite que aquela pessoa tá totalmente relacionada com os pensamentos dela, os comportamentos disfuncionais, né? E aí quando a gente começa a mostrar isso para o paciente, aí ele começa a realmente acreditar que aquela dor dele é emocional, né? Porque até então ele já vai meio com o pé atrás, né? Será que é? Será que não é? Eu acho que eu vou trocar de médico. Tem até um caso para compartilhar aqui, que assim, eu tenho uma pessoa na minha família que na
pandemia, ela começou a sentir muito taquicardia, né? Por conta disso, de ficar em casa, ficar sozinha, uma pessoa que mora sozinha, e muita taquicardia, né? Procurou um cardiologista, fez uma bateria, exatamente o que você está falando, uma bateria de exames, não tem problema nenhum do coração, e a taquicardia não para. Aí o cardiologista indicou para ela procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? O que ela achasse melhor no momento, porque ele achava que tinha um cunho emocional por conta disso, de estar sozinha, da vulnerabilidade, não sabia se eu vou pegar uma doença. E olha, ela tá em tratamento, terapia, mas ela continua tendo crises frequentes, né, de taquicardia, já assim, até meio que num limiar de pânico, porque a hora que ela começa a ter taquicardia, ela acha que ela vai morrer, né? E aí o terapeuta dela esses dias falou para ela, falou, olha, você não tem nada do coração, você precisa aceitar isso, né? Você não tem nada. Você já está em tratamento, hoje ela até faz uso de medicação. Então, você precisa trabalhar isso. A hora que te der isso, você precisa trazer para sua consciência, né? Que é o começo da sua frase, a questão do autoconhecimento. Percebo também as pessoas meio que se cegando para se enxergar, para se ver, né? Relacionado a isso, né, uma questão assim dos tabus, né, que envolvem a psicoterapia. Então, essas pessoas, elas até vêm porque o médico mandou, mas elas já vêm, assim, meio que para tirar a prova, como quem diz. Quer ver como não vai ser nada? Quer ver como não vai dar efeito? Quer ver como o médico mandou e não vai ser isso que vai funcionar? E assim, tem pacientes que são totalmente sinceros comigo nesse sentido. Eles chegam, ó, eu não gosto de terapia, eu não queria estar aqui, eu não queria ter vindo, eu não quero fazer nada, eu só tô aqui porque o meu médico mandou. E aí é um trabalho dobrado, né, do profissional psicólogo que tem que estar lá, aqui, ralando para botar essa motivação em cima desse, né, desse paciente e mostrando para ele, né, que a terapia realmente pode ajudar nessa doença que às vezes é física, né? E isso é muito difícil, né? Porque quando a gente não tem a adesão do paciente, acaba ficando muito mais difícil o tratamento, né? Quando é um paciente que ele já vem engajado, que ele quer fazer acontecer, ele tá buscando realmente essa melhora, ele vê, pô, eu tô investindo meu dinheiro, eu tô passando por dificuldade, eu quero melhorar. Nossa, a gente vê como o tratamento, ele vai muito mais fácil, assim. Ele flui, as pessoas vão fazendo o que a gente pede, né? O que a gente sugere. E aí o tratamento, a evolução deles vai ser muito mais rápida. Pegando esse gancho do que você falou, eu acho que a gente tem um grande tabu, que é justamente tirar esse rótulo de que terapia tá doido. E aí, esses dias eu estava ouvindo um terapeuta falar, estava ouvindo uma palestra, né, de um psicólogo, e ele falou uma coisa muito bacana, assim, né, que a gente faz terapia para a gente não adoecer. E o que as pessoas imaginam é que eu tenho que ir para terapia só porque eu estou doente. Se a gente mudar a ótica da coisa e passar a procurar uma terapia, procurar ajuda, procurar falar dos nossos problemas antes de adoecer, a gente economiza um caminho enorme, né? Eu sempre digo que a saúde mental, se todos nós tivéssemos acesso para fazer de uma maneira preventiva, nossa sociedade já está muito melhor. Eu gosto de comparar assim, a nossa vida como se fosse um elástico, que cada situação que vai acontecendo, esse elástico vai se esticando, né? Acontece um trauma, acontece uma discussão, acontece um problema de relacionamento, uma perda familiar. Tudo isso, esse elástico vai se esticando. E a gente vai acumulando, né, essas situações. A gente geralmente não tem o costume de trabalhar sobre elas. A gente não tem o costume de expressar as emoções que a gente está sentindo. A gente não fala sobre as coisas que nos incomodam. E aí aquilo ali vai acumulando dentro da gente. A gente vai deixando para depois, vai deixando para depois. E quando vê, o depois chega, né? Uma hora a conta chega. E aí quando essa conta chega, às vezes já está num caso muito extremo, né? Às vezes a pessoa já está com depressão ou com uma ansiedade. Ou talvez já esteja num caso em que ela está totalmente esgotada emocionalmente. Então, se a gente conseguir, né, ir resolvendo esses pequenos conflitos aos poucos, tudo vai acontecer de uma forma mais fácil. A gente sempre diz que é um hábito, né? Tu começa a terapia, daí tu vai pegando aquele hábito de implantar aquelas coisas, né, que os psicólogos falam na tua rotina. E aí vai sendo um passo de cada vez, né? Não adianta querer chegar lá e já querer, eu vou resolver tudo rápido e daqui a pouco acaba. A terapia comportamental, né, que é com a abordagem que eu trabalho, geralmente ela é uma terapia mais breve. Mas ainda assim é um processo, né? Não vai ser em uma ou duas sessões que a pessoa vai sair maravilhosamente bem, né? A gente sempre deixa isso muito claro, assim, para quem nos chega, né? Independente da demanda, é um processo e cada etapa precisa ser vivida. Eu vejo assim, nas empresas, uma das competências que a gente
que a gente valoriza muito dentro das empresas é essa questão do autoconhecimento, da resiliência. E o resiliente é aquele que se conhece, que sabe os seus limites, que sabe controlar suas emoções. A gente valoriza muito a inteligência emocional. Então, olha só, né? Estou falando de inteligência emocional, resiliência, autoconhecimento. Primeiro, são coisas que não tem começo, meio e fim. Não existe um curso que a gente fala, agora me formei e estou autoconhecida. Me formei em autoconhecimento, ou me formei em resiliência. É um frequente aprendizado, é um ciclo de aprendizagem sem fim isso na nossa vida. Então, eu não posso achar que a terapia é um negócio que eu vou lá só na hora que eu estou doente, ou que eu vou falar de mim só na hora que eu já estou na tampa, explodindo, né? Eu preciso começar. A gente tem muita dificuldade de falar de emoções. Vou contar uma história que esses dias eu acordei de manhã, final de semana. Foi no dia que o Jô Soares morreu. Eu fui assistir um vídeo do Jô Soares. Era uma entrevista dele super bonita. E aquilo me emocionou e eu comecei a chorar. Aí eu mandei aquela entrevista para minha família, no grupo da família, né? E falei assim, como hoje eu acordei chorona, quero compartilhar com vocês. A família inteira, porque eu coloquei que eu tava chorona, já, tipo, meu Deus, o que já todo mundo começou a me chamar, meu Deus, o que aconteceu com você? O que tá acontecendo? Então, assim, a gente falar que a gente tá emotiva, que a gente tá chorona, que a gente tá sentida, que a gente... As pessoas, a gente é tão mal acostumado a não falar das nossas emoções. E quando a gente fala, simplesmente assim, tô chorona, vi um vídeo, tô compartilhando com vocês, meu Deus, vira um uau, né? Olha só. É engraçado que o normal hoje é esconder as emoções, né? O esperado é que a pessoa cria um personagem e finge que tá feliz, né? Mesmo quando ela tá com raiva, quando tá triste, quando tá com medo. Não, o esperado é que ela esteja lá, plena, né? Como se nada estivesse acontecendo. E aí, cada vez mais, a gente vai vivendo como robôs mesmo, né? A gente vai vivendo numa sociedade onde a gente é só aquilo ali que está programado e não pode fugir daquele script. E quando chegam pacientes com esse tipo de característica na clínica, eu sempre tento traz essa tua sinceridade para o que está te incomodando, né? Então, se tem um problema com teu chefe, se tu tem um problema com teu colega de trabalho, conversa, seja honesto. Não quer dizer que tu vai chegar lá com 1000 pedras na mão e atirar em cima daquela outra pessoa. Mas que tu pode ser sincero sobre como tu tá se sentindo, né? E aí ela não vai estar ali apontando o dedo e dizendo, tu fez isso, aquilo. Não, é muito mais em, olha, esse teu comportamento me deixou chateado, me deixou com raiva, me deixou triste. Eu gostaria que tu agisse de uma forma diferente. E eu tenho certeza que talvez a pessoa vai se assustar no primeiro momento, porque ninguém estava acostumado com essa sinceridade, né? Assim como aconteceu aí com a tua família. Mas depois de um tempo, a pessoa vai parar e vai refletir sobre esse feedback aí que ela recebeu. E ela vai ver, tudo bem, pode ser que eu tenha feito errado mesmo e eu não vou mais fazer isso. É uma coisa muito mais assertiva do que você ficar escondendo essa emoção, fingindo que nada aconteceu, e aí lá na frente explodir de uma forma muito feia com essa pessoa, né? Que é o que geralmente a gente faz, né? Vai acumulando, e aí quando explode, e aí sai coisa do arco da velha. E dentro das empresas, né, a gente tem líderes que têm grandes equipes subordinadas, né, com pessoas diferentes, com características diferentes, com comportamentos, personalidades, né, tudo diferente, e líderes que não são preparados para lidar com emoções, porque dentro da empresa a mesma coisa, a gente foi acostumado. Quem nunca ouviu, deixe todos os seus problemas do portão para fora, né? Durante muito tempo era isso que a gente ouvia, né? Seus problemas, a sua vida pessoal fica do portão para fora da empresa. Hoje a gente já sabe que isso não tem jeito, não existe. A gente que é da área de RH tem que recomendar até para a liderança não falar isso, porque de que jeito que se você está com o seu filho doente, com febre, você vai estar trabalhando normal, como se deixei meu filho para fora, não vou nem lembrar. Mas a liderança não foi preparada para esse cuidar, para esse olhar. Eu queria que você me falasse o seguinte, Marina. As pessoas chegam questionando, vamos falar a palavra reclamar mesmo, reclamando
das empresas, da liderança, da pressão no ambiente de trabalho? Nossa, Ana, tu não faz ideia de como isso acontece. Acontece e muito, assim, muito mais do que eu gostaria, né? E eu percebo, Eu assim, também. que geralmente são líderes muito bons tecnicamente, né? Porque geralmente, quando vai ter uma contratação ou quando alguém vai ser promovido, muitos RHs vão lá e contratam só pela competência técnica. Então, é um colaborador que está há muitos anos dentro da empresa e subiu de cargo, e aí ele entende muito bem da função que ele executa, mas ele não tem a competência comportamental, né? Então, essa questão do autoconhecimento, da resiliência, tudo isso ele não desenvolveu porque ele desenvolveu só a questão técnica, muitas vezes. E aí, esse é um grande erro das empresas, né? De colocar o cara lá como líder e esperar que ele saiba gerir uma equipe, sendo que ele não teve nunca uma experiência nesse sentido, sendo que ele nunca foi treinado para gerir aí essas emoções dele e de uma equipe, saber como gerenciar os conflitos que vão vir nessa equipe, e aí acaba se tornando, às vezes, um ambiente muito hostil para essas pessoas, né? Sempre vem essa reclamação de, às vezes, eu gosto da empresa que eu trabalho, mas eu não gosto da minha equipe, eu não gosto do meu líder. A questão dos feedbacks também é algo muito importante, assim, que a gente precisa, né, tocar nesse assunto. De os líderes às vezes não conversam com seus liderados, né? Simplesmente esperam que os liderados façam o que eles estão imaginando, né? Que adivinhem, e não tem uma conversa ali de alinhamento, de sinceridade, né? De acompanhamento do desempenho desse colaborador, e aí ficam esperando que em algum momento o colaborador adivinhe o que está acontecendo. E aí, às vezes, a gente recebe essas demandas, né, em consultório. Às vezes, a gente recebe o líder, que não sabe o que fazer com essa equipe, e aí ele procura a ajuda do psicólogo para isso, né? Eu não estou aguentando, não sei o que fazer, me ajuda, socorro. Será que preciso pedir demissão? E muitas vezes vem esse liderado, né? Que vem todo aflito, que precisa desse emprego, mas que está tendo dificuldade em lidar com o seu superior e é alguém que ele vai precisar conviver diariamente. Então surgem muito essas demandas, né? E aí a gente precisa entender o que está acontecendo, se é o ambiente de trabalho, se é o líder de fato, o que está faltando, né? Qual é a tua falta, qual é a tua dor? E aí, quando ele traz essa dor, a gente vai traçando os caminhos. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que falta é o diálogo. É o primordial, né? Precisa ter essa comunicação e geralmente não acontece nas empresas, né? Às vezes falta esse alinhamento entre as equipes, às vezes um alinhamento entre colaborador e líder, né? Às vezes falta muito essa relação próxima e aí acaba resultando nisso, né? Em problemas de saúde mental, acaba aumentando a rotatividade da empresa, e tudo isso vai tendo um impacto também Uhum. para o lado da empresa, né? Eu acho que essa sua fala é muito importante, né? A gente tem falado muito, né, na questão assim, do futuro do trabalho, do que a tecnologia vai fazer com os postos de trabalho. Uma coisa é fato, né? Tudo aquilo que puder ser substituído num futuro será. Mas o que é isso que vai ser substituído? São as atividades operacionais, são aquelas atividades justamente que não precisam disso que você trouxe, da relação, do falar, da troca, da emoção. Então, as máquinas não vão substituir a gente nesse relacionamento. Então, eu acho que as empresas precisam cada vez mais começar a investir nesse tipo de formação. Então, vamos começar, ao invés da gente ficar doido, desesperado, de ficar treinando coisas, que são coisas muito técnicas, que talvez uma máquina poderia fazer, que um software faz, vamos começar a ensinar a nossa liderança, né, os nossos executivos, a olhar para o outro com empatia, a se comunicar melhor, a reconhecer suas limitações, a entender que o outro também não é um super-homem, que eu não posso cobrar dele coisas como se ele fosse um super-homem. Eu acho que o futuro do trabalho é muito esse, sabe? A gente mudar o olhar, começar a trabalhar muito mais na colaboração, que isso não fique só no setembro, né? Porque eu vejo também as empresas só falando de saúde mental no setembro. Setembro amarelo, agora todo mundo virou dia 1º de outubro, ninguém mais lembra de saúde mental dentro das empresas. É bem assim. Muito importante. Eu sempre digo assim que essa questão do Setembro Amarelo é uma campanha que deveria durar o ano inteiro, né? Todo mês a gente deveria tocar em saúde mental. Querendo ou não, né? Eu estava lendo um estudo sobre suicídio, onde eles falavam que 17% da população brasileira já pensou em cometer suicídio em algum momento. Então, de a cada 100 pessoas que a gente conhece, 17 já pensaram em cometer suicídio.
E 5% dessas pessoas faz o tratamento adequado. As outras 95% dessas pessoas seguem pensando, né, em suicídio, seguem tentando suicídio, seguem com tratamentos inadequados ou sem tomar o medicamento que o psiquiatra recomenda, ou não fazendo terapia, né? Então isso é muito preocupante, né? A partir do momento em que as empresas fecham os olhos para isso, elas também vão sofrer com as consequências, né? Querendo ou não, vai ter um alto índice aí de absenteísmo, de rotatividade, ela também não vai mais ter a mão de obra ali para sempre, né? Sendo que essa pessoa está adoecendo enquanto trabalha, né? E essa visão é muito importante de trazer para os empreendedores, né? Para eles entenderem que se ele tem um funcionário que não está bem, o negócio dele também não vai andar bem, né? As duas coisas estão bem alinhadas. E se a gente não vai cuidando nisso dia após dia, vai ficando cada vez mais exaustivo para quem está nesse ambiente, né? A gente passa o tempo no trabalho muito maior que o tempo em casa. Na maioria das vezes a gente convive mais com as pessoas do trabalho do que com a própria família, né? Então a gente precisa tornar esse ambiente mais amigável, mais saudável, de uma forma que seja descontraído para quem está ali, né? Que não seja só por uma obrigação. Hoje em dia o trabalho ele já ocupa um papel muito mais importante do que só trazer a remuneração para a família da pessoa. Isso fala muito sobre a questão de subsistência dela, né? Fala sobre a identidade, sobre a personalidade. Propósito, né? As pessoas não procuram mais só ali, eu só quero aquela remuneração. Não, as pessoas querem saber se tem um plano de carreira, se ela tem a chance de subir de cargo, se ela ali vai ter um programa onde eles vão ter treinamentos, onde ele vai estar se desenvolvendo. Então, as empresas também precisam se atualizar nesse sentido, né? Os candidatos vão ficando mais exigentes. E aí a gente precisa também, enquanto empresa, estar se atualizando nesse sentido. Tem uma parte, assim, que eu acho que é boa, né? Que eu vejo como sendo boa. A pandemia, eu acho que trouxe uma facilidade para a gente buscar profissionais como você, né? Então, as empresas meio que deram uma chacoalhada e perceberam que elas deveriam colocar profissionais de saúde mental à disposição dos colaboradores. Então, eu vi várias empresas, né, fazendo parcerias, se conveniando, né, com essas empresas hoje que oferecem terapia de longa distância, né, terapia remota. Os convênios médicos colocaram mais profissionais à disposição, aplicativos, né? Hoje a gente tem uma série de aplicativos. Então, assim, eu costumo dizer que a pandemia ninguém esperava, foi uma tragédia na vida de todo mundo, né? Muitas perdas, tudo mais. Mas algumas coisas ela trouxe positivo, como por exemplo isso. Isso eu vejo hoje algo positivo, né? Essa aproximação das pessoas no cuidado com a saúde mental e as empresas também olhando um pouco mais para isso. Que eu confesso para você, na minha realidade, antes da pandemia, imagina, nunca a gente ia oferecer um serviço de atendimento psicológico, emocional, de apoio emocional para os colaboradores. E hoje tem na empresa que eu trabalho. Então, você vê assim também? Sim, eu, né, na época em que eu estava trabalhando em RH também a gente via isso na prática, né? Muitas vezes a gente fazia os PDIs, né, que são os programas de desenvolvimento individual. Então, às vezes era para alguma competência, né, que aquele colaborador precisava desenvolver. Então, o líder chegava, olha, esse meu colaborador é muito tímido, ele é muito fechado, ele não conversa com a equipe, não conversa comigo. E aí a gente via se o RH conseguia auxiliar, né, já que éramos todas psicólogas ali naquele sentido. Então, a gente tentava desenvolver ali estratégias para essas pessoas, né, conseguirem melhorar nessa comunicação, que é uma característica comportamental, né? Em muitos casos a gente via que não era só um programa de desenvolvimento que ia resolver, né? As pessoas precisavam de terapia mesmo, elas precisavam de medicação psiquiátrica. E aí, assim, uma forma que a gente encontrava de insistir para que a pessoa enfrentasse esse medo dela era, eu ia lá, eu fazia esse programa, eu via a necessidade, eu ia lá, eu pesquisava os conveniados com o nosso plano de saúde da empresa, fazia os orçamentos, via disponibilidade de data, de horário, valores, pesquisava todas as informações. E no próximo encontro com esse colaborador, eu já falava, ó, eu tenho essa data, esse horário, esse valor e tudo mais. Qual que tu quer? Nem dava abertura para ele dizer, eu não sei se eu quero, não sei. Não, eu já ia lá e dizer, não, ó, essa é a tua necessidade e eu tenho a solução, então vamos lá.
E aí, nesse carro, meio pressionados, mas eu sei que essa pressão era necessária, né? Às vezes, para uma pessoa que é tímida, ela não ia procurar tratamento, provavelmente, por vontade própria. Então, a gente vai Uhum. fazer isso, né? Ele me dizia, eu quero esse médico, então, no dia tal. Ok, eu ia lá, eu marcava, um dia antes da consulta, eu ia lá e lembrava, olha, amanhã, hein, tu vai, né? E é um esforço necessário que a empresa às vezes precisa estar fazendo, né? Principalmente Uhum. com a pandemia, a gente viu como as pessoas começaram a se isolar mais desses grupos sociais, se tornaram pessoas mais fechadas, as suas necessidades básicas muitas vezes não foram supridas, né? Desse contato físico, dessa proximidade. E aí isso resultou em problemas psicológicos, né? Muita gente desenvolveu toque, desenvolveu ansiedade, desenvolveu depressão por conta desse distanciamento. E hoje a gente precisa recuperar aí essas coisas que foram perdidas ao longo desses 2 anos aí que se passaram, Uhum. né? A gente ainda está colhendo os frutos disso. E tem frutos muito bons, né? Como tu falou, dessa questão da proximidade, né? De agora as pessoas estão valorizando mais essas relações, as pessoas aprenderam a valorizar mais momentos simples da vida, que antes talvez não davam tanto valor, valorizaram mais a importância da família, a importância do próprio trabalho, né? De que se talvez ela não tivesse esse trabalho, ela não teria condições de sobreviver, né? Durante uma pandemia. Então, tudo isso, sim, foram coisas boas que aconteceram em decorrência da pandemia. Mas a gente também ainda colhe muitos frutos da falta de sensibilidade, às vezes, de algumas empresas, né? De às vezes não terem dar esse apoio psicológico para o colaborador e aí esperar chegar a uma situação assim emergencial para daí pensar em fazer alguma coisa, e aí tem que fazer assim tudo correndo, porque a bomba já está explodindo, né? E aí acaba Uhum. sendo tudo muito mais corrido, muito mais cansativo, muito mais difícil para quem está sofrendo com isso, né? É. E assim, eu tenho que defender um pouco as psicólogas de RH, sabe? Porque muitas vezes a psicóloga do RH, sabe, Marina, não é que ela não faz um atendimento ali dentro da empresa porque ela não quer. Muitas vezes, primeiro, ela não tem capacitação para isso, porque, gente, ok, faz a faculdade de psicologia, mas se a gente não continua estudando, não continua se especializando, vai passando o tempo, você fica desatualizado. Então, as pessoas que estão no RH, elas vão se especializar em área organizacional. Então, às vezes, dependendo do problema que chega para elas, não é legal elas assumirem isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Estou falando isso porque eu já vi, às vezes, líder falar, né, assim, ó, eu vou te mandar o meu funcionário aí, que eu tô achando que ele está com depressão, você é psicóloga, faz um atendimento aí com ele, né? Não é assim. Tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Então, o ideal é exatamente isso que a Marina estava colocando, né? É você, RH, encaminhar, direcionar esse profissional para um psicólogo clínico, um psicólogo especializado naquilo, né? Que está estudando, que está se atualizando, que vai saber tratar da melhor maneira. Então, assim, empresas, a recomendação que eu faço, Marina, empresas, não tentem ficar fazendo terapia dentro da empresa, a não ser que você tenha um ambulatório com uma psicóloga clínica. Mas hoje em dia é muito difícil uma empresa ter um psicólogo clínico no seu quadro. Justamente porque existem empresas especializadas nisso, existem os convênios, existem instituições, existem parcerias que você pode fazer com universidades. Então, eu acho que é cada um no seu quadrado. Não vamos nós, psicólogos organizacionais, nos metermos a fazer isso. E eu vejo assim, né, Ana, se a gente começa a misturar as coisas, já vira um conflito de interesses, assim, né? Quando eu estava nessa posição de RH, eu estava ali fazendo esse atendimento, né, desse PDI aí, desse desenvolvimento do colaborador, e era uma competência bem técnica ali, né? Era uma questão, às vezes, comportamental, mas que era, às vezes, questões de chegar atrasado, às vezes, de faltar no trabalho, e aí a gente ia alinhando algumas coisas, né, de falta de organização, a gente ia criando estratégias, às vezes uma pessoa que era mais desatenta, a gente ia auxiliando. Mas, assim, se a pessoa, às vezes, a gente fazia esses programas e os colaboradores perguntavam: eu tenho que procurar uma psicóloga, mas pode ser contigo, fora daqui? Pode ser no teu consultório? Eu dizia: não, eu não posso te atender enquanto eu estiver trabalhando aqui. A nossa relação Uhum, aqui vai ser de RH, colaborador, colaborador e RH. Eu não vou poder misturar isso, né? Porque senão acaba uhum. virando já uma confusão, né? Ele não vai mais te ver como RH ou não vai mais te respeitar como psicóloga dele. E aí acaba virando esse conflito aí, né? Por isso que é tão importante cada um respeitar o seu espaço, né?
Então, se eu precisava encaminhar ele para atendimento psicológico, claro que para mim seria muito bom, né? Eu ia ganhar dinheiro dele, assim, em cima dele na clínica. Óbvio, ia ser muito bom. Mas não, né? Por uma questão ética, eu não achava justo, né? Tá atendendo uma pessoa que eu estava em acompanhamento na empresa também. Então, a gente já não ia ter uma visão totalmente neutra daquele paciente. E ele também não teria da gente, né? Talvez não confiaria da mesma forma. E é por isso que é tão importante a gente dá o trabalho para quem é especializado naquilo, né? Então, se isso não faz parte da tua função, se tu sabe que tu não vai poder prestar o melhor atendimento possível para ele, encaminha para quem pode fazer, né? Eu acredito muito que se outras empresas investissem nisso, estaria dando certo também, porque vai virando um hábito, né? No começo as pessoas têm vergonha, no começo elas não têm coragem de ir lá e se abrir, mas com o tempo as pessoas vão vendo, opa, até que esse negócio é bom, então eu vou indicar para mais alguém, e é assim que vai acontecendo, né? Acho muito bacana as empresas que têm essa iniciativa de promover de verdade a saúde mental, né? A gente vê que algumas empresas até evitam tocar nesses assuntos, então já vi empresas que não aceitavam fazer campanhas do Setembro Amarelo porque não queriam tocar nesse assunto pesado. Então, assim, quanto mais a gente foge disso, mais estigmas a gente vai criando, né? A gente quebra a possibilidade de ajudar outras pessoas. E vamos quebrar um tabu aqui, que talvez pode ser que tenha alguém aqui que ainda tenha. Dá certo terapia online? Ana, confesso pra ti, aí eu vou te contar um pouquinho da minha experiência, né? Antes da pandemia, eu era uma hater da terapia online. Eu odiava, eu dizia que jamais, que não é a mesma coisa, que não gosto, eu gosto de ter contato físico, eu gosto de estar ali com a pessoa, olhando o comportamento dela, eu gosto de ver a pessoa entrando no meu consultório. E assim, a pandemia veio para me dar um tapa na cara, assim, né? Para eu pagar a língua mesmo. Eu me apaixonei pela terapia online, assim, eu comecei atendendo alguns pacientes que não podiam, né, estar em consultório presencial, e começou um pouco muito medo. E a gente foi vendo o quanto que a terapia online é eficaz, é totalmente igual, né? Hoje, a minha psicóloga, ela atende a uns 3 quilômetros de onde eu moro. Eu poderia facilmente ir a pé, ir de carro, ir de bicicleta. E acaba que nas minhas férias, eu estava em outra cidade, eu comecei a fazer online e fui pegando gosto pela coisa. Hoje mesmo, enquanto paciente, eu prefiro fazer online. Gostei de fazer ali no meu conforto, na minha casa, no meu canto, não preciso perder tempo no deslocamento e tudo mais. E acabei me adaptando com a terapia online. E hoje atendo pacientes aí de várias cidades do Brasil, atendo pacientes de Londres, da Alemanha, de Portugal. A gente vai tendo esses contatos que a gente nunca teria a oportunidade de conhecer se não fosse pelo meio online, né? E hoje eu vejo que tem tanta eficácia quanto. Atendo pessoas aqui da minha cidade também no formato online. São pessoas que, assim como eu, começaram no presencial e viram que o online também tem benefícios e também traz a evolução que eles precisam, né? E hoje os resultados que a gente tem são totalmente semelhantes com os resultados presenciais, assim. Então, não importa, né? Se você está fazendo terapia online ou presencial, o que vai importar realmente é a tua dedicação com o processo. Se tu é uma pessoa dedicada, que está empenhada, né, com a tua melhora, tu pode fazer de qualquer forma que tu preferir que vai dar certo. Vai dar certo. É só confiar no processo e se dedicar, né? Claro, se é uma pessoa que já não tá muito animada em fazer, já não quer, já tá resistindo, já tá fazendo online só para dizer que tá fazendo, aí realmente não vai ter resultado. Mas aí também não teria resultado no presencial, então tanto Como faz. tudo na vida, né? Como tudo na vida. É assim. Só funciona se a gente tiver dedicação, disciplina, persistência, né? Bom, então, gente, tabu quebrado. Dá para fazer terapia online e é eficaz da mesma forma, né? Então, assim, eu acho que a gente trouxe aqui já algumas coisas, né? Que mostram que se a gente parar para se perceber, para se autoconhecer, para olhar para a gente vai entender que é importante a gente se cuidar. E eu também quero até falar o seguinte, né? Que às vezes, quando a gente fala do autocuidado para não adoecer, nós estamos, obviamente, levando para a questão da terapia, mas às vezes não precisa ser terapia, né, Marina? Pode ser simplesmente uma caminhada que você faz no parque, pode ser um tempo que você tira para fazer o nada, ou seja, ficar deitado no seu sofá, ouvindo uma música sem fazer nada. Pode ser um livro que você pega para ler, né? Eu mesmo, às vezes eu falo assim, hoje eu quero assistir um filme porque eu não preciso pensar.
sabe? Aí eu vou lá no Netflix, procuro aqueles filmes mais aguinha com açúcar, mais românticozinho, assim, porque eu falo, não quero pensar hoje. Ou eu adoro podcast, ou também ponho um podcast que também não vou precisar pensar, vou dar risada, às vezes lá de uma entrevista, alguma coisa assim, né? Tudo isso é autocuidado. Então, eu acho que o importante é a gente se autoconhecer para se perceber e perceber aquilo que eu preciso. O que nesse momento faz sentido para mim? Até onde eu dou conta sozinha e aonde que eu não dou conta sozinha mais e eu preciso sim buscar um terapeuta, buscar um médico, buscar um psiquiatra, buscar, nem que se for buscar a minha igreja, a crença que eu tenho, né? Eu acho que é assim que a gente não adoece. Não, perfeito, Ana, assim, a tua colocação de fazer coisas simples, né? Hoje, inclusive, eu estava dando uma palestra, né, em uma empresa de tecnologia, eu estava reforçando essa questão de às vezes a gente quer soluções rápidas. A gente, né, o ser humano é disso. Hoje em dia, a gente tem acesso muito fácil a tudo, então a gente vai ali e joga no Google, como ter saúde mental, como desenvolver autoconhecimento. E aí ali tem uns 5 passos para você desenvolver o seu autoconhecimento. Mas é muito além disso, né? A gente precisa saber que, às vezes, um transtorno ou uma disfunção que a gente tem na nossa vida, às vezes ela vai ser corrigida com um hábito muito simples. E tem coisas que a gente pode fazer para nutrir a nossa saúde mental e que não é nada absurdo, assim, não é nada irreal que ninguém consiga fazer, não. Questões de como você falou, né, de fazer algo que você gosta, né, ter um tempo de lazer, ter esse momento de autocuidado. E autocuidado não é só ir lá passar um cremezinho no rosto e dizer que fez ali a sua sessão de autocuidado, que às vezes a pessoa nem gosta realmente disso, né? Mas é uma questão de, às vezes, ter uma agenda. Isso já melhora totalmente a vida de uma pessoa ansiosa. Às vezes, fazer um exercício físico, liberar ali a serotonina, a endorfina, já vai promover uma melhora na autoconfiança, né? Na insegurança dessa pessoa. A questão aí de ter um momento de lazer com os amigos, né? De socializar. Às vezes, a pessoa vai caindo naquela zona de conforto, vai se fechando, vai se afastando das outras pessoas. E às vezes mesmo por obrigação, mas vá. Porque depois que você vai ficando bom, você vai pegando gosto, né? A questão de ter rotina, né? Geralmente pacientes assim muito ansiosos ou pacientes às vezes com TDAH ou que têm um estresse muito elevado é por uma falta de rotina, né? Não se planejam, não tem ali aquele a fazer de todos os dias. Então essa falta de rotina também impacta muito na questão dos transtornos mentais. E isso que eu tô falando aqui não é nada assim absurdo que ninguém possa fazer, né? São coisas simples do nosso cotidiano. E assim, é uma coisa muito importante, né? Que é o que a gente já tinha falado, sobre expressar as suas emoções. Então, você falar sobre o que sente, falar sobre o que lhe incomoda, não ficar acumulando tudo isso para si, né? Cada vez que a gente vai guardando essas emoções, aquilo vai ficando ali dentro, vai ficando. Talvez você lidou com isso agora, mas vai ficando. E quando vier para fora, né, isso vai expelir de uma forma que talvez você não queira, né? Que não seja o ideal. Uhum. Então, por isso que é tão importante a gente ter esses pequenos hábitos, né? Exercício físico, uma alimentação adequada, ter pelo menos 7 horas de sono, que eu sei que muita gente às vezes boicota essas horas de sono. Diminuir o uso da cafeína, né? Que hoje todo mundo é fã de café, mas é uma substância, né? Querendo ou não, o café é uma substância lícita e é tão prejudicial, às vezes, para quem já tem um transtorno de ansiedade. Então, assim, são pequenos hábitos que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia que vão nos preparando para não adoecer, né? De uma forma preventiva, que a gente não chegue a desenvolver de fato um transtorno. E eu acho que tu deve ver isso também na prática, né, Ana? Você também tem uma rotina bem corrida. E eu sei que é difícil, às vezes, conciliar, fazer exercício físico, fazer uma alimentação regular, ter um tempo para si, ter um tempo para a família. A gente tem que se dividir. Mas você sabe assim que talvez o que o outro espera, eu vejo, às vezes minha mãe reclama um pouco de mim, assim, sabe? Que eu tô meio distante. Mas eu procuro equilibrar bem, assim, sabe? Eu procuro fazer exercício pelo menos 3 vezes na semana. Eu procuro dormir essas 7 horas. Eu falo assim, gente, se eu não dormir pelo menos 7 horas, eu não sei como que tem gente que consegue dormir 5 horas, 4 horas, ou nem dormir. Eu tenho amigas que elas ficam viradas, tem noite que não dorme. Eu não consigo passar um dia sem almoçar. O estômago grita e eu preciso almoçar. Tem gente que fica sem almoçar, né? Então, mas eu acho que essas pessoas, Marina, é porque elas deixaram de se perceber, né? Porque não é fisiológico nosso a gente ficar sem comer, a gente ficar sem dormir, a gente ficar totalmente sedentário. Então, assim,
Eu acho que eu sempre bato na tecla, que passa pela história do autoconhecimento. Para mim, autoconhecimento é tudo. É tudo. E é tanto para o eu, enquanto eu, e para o profissional também, né? Eu que falo muito, né, de carreira e tudo mais. Então, você só vai conseguir ter uma boa performance na sua carreira se você se autoconhecer. E assim, eu acho que é para tudo na vida. E acho que eu já vou me encaminhando, então, para me despedir de você, Marina. Dizer que, assim, adorei o bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui conversando muito tempo. Gratidão enorme pelo tempo que você despendeu aqui com a gente e conte comigo sempre que você precisar. Ai, Ana, eu que agradeço pelo convite, né? Foi muito incrível estar aqui contigo, batendo esse papo. Como tu falou, a hora passou voando, assim, nem percebi que já estava perto da hora de acabar. É. Eu gosto muito de falar sobre saúde mental, né? E sempre que eu tenho a oportunidade de levar um pouquinho desse conhecimento para alguém, né? Eu faço questão. Até mais, Marina. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.